Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Antes do Big Bang, antes do tempo, antes de o interruptor ser acionado e de os dedos estalarem, havia apenas o absoluto, infinito, perfeito, mas completamente sozinho. Êxtase sem contraste. Aquilo virou para ele uma prisão insuportável, sem fuga, sem outro, sem resposta vinda de fora, choque, intervalo ou fricção. Apenas uma unidade interminável, sufocante, fechada sobre si mesma, imóvel em sua própria plenitude. Existir daquele jeito, inteiro e sem ruptura, era permanência sem alívio. Não havia surpresa, porque não havia margem para o desconhecido. Não havia descoberta porque nada estava oculto. Não havia desejo porque tudo já coincidia consigo. Esse estado que a teologia chamaria de simplicidade divina, aqui assume outro rosto, o de um confinamento absoluto, uma forma de ser tão total que já não suportava a si mesma. Então, Deus fez a única coisa possível, despedaçou a si mesmo de propósito. Não foi um gesto impulsivo, não foi fúria, não foi amor criativo transbordando em abundância. Foi uma solução extrema para um impasse impossível. Se nada existia fora dele, então a única saída era fabricar o fora pela violência, criar distância onde só havia identidade, produzir a ignorância onde só havia consciência total, abrir uma ferida sangrando onde só havia o inteiro. O Big Bang não foi criação, foi o disparo do gatilho, o autoapagamento divino, explodindo em estilhaços infinitos, quarks, galáxias, você, eu, cada grito que já foi gritado, cada perda, cada delírio, cada organismo que rastejou alguns segundos sob a luz e depois sumiu. Separação, ignorância, dor, morte, tudo que parece acidente já estava contido nesse gesto inicial, porque a finalidade nunca foi produzir beleza, ordem ou filhos. A finalidade era romper a totalidade e impedir que ela continuasse intacta. O universo, então, deixaria de ser obra e viraria uma cena de impacto. Não um jardim plantado com intenção, mas um espalhamento de restos. Cada átomo seria uma lasca arrancada de uma unidade que preferiu se destruir a continuar consciente de si. Toda essa mutilação deliberada para que o único finalmente pudesse não ser. Essa hipótese muda a direção inteira da existência. Em vez de partir da ideia de que tudo veio de uma vontade de vida, parte da ideia de que tudo veio de uma vontade de cessar. O ser não como triunfo, mas como resíduo. A matéria não como bênção, mas como o que sobrou. O tempo não como um palco de redenção, mas como a duração necessária para que a ruína termine o que começou. Entropia. Nós não somos filhos de Deus, somos tecido necrótico, se desprendendo da cabeça explodida de uma divindade. Resíduos conscientes de uma implosão sagrada. Fragmentos que ainda se mexem por inércia, confundindo movimento com propósito. Buracos negros? Provavelmente feridas infeccionadas. A morte térmica do universo? A decomposição completa? As leis da física não seriam mandamentos de uma mente ordenadora, e sim sintomas estáveis de um colapso muito antigo. Os hábitos finais de um corpo cósmico incapaz de recompor a própria forma. O que chamamos de constante universal talvez fosse apenas regularidade cadavérica. O tipo de ordem que sobra quando uma catástrofe se estabiliza e passa a repetir seus próprios danos.
Cada guerra, orgasmo, desespero silencioso, espasmos aleatórios em matéria cerebral em decomposição, cada império descoberta, oração sussurrada ao teto, cada promessa feita no escuro ou criança nascendo, cada velho esquecendo o próprio nome, seriam impulsos desconexos em um sistema nervoso arruinado. Uma oração, apenas ecos em cavidades vazias. O amor, estilhaços fingindo que conseguem se colar de volta. A arte, meramente um vazamento químico, e a esperança, um reflexo involuntário. O ser humano daria nomes nobres ao que talvez sejam apenas reações tardias de uma ruína tentando interpretar a si mesma. Até a busca por sentido nesse quadro passa a ser um sintoma. É um fragmento olhando para a própria rachadura e chamando aquilo de destino. É um resto biológico organizando narrativas para não encarar que a origem de tudo talvez tenha sido a desistência. Por isso tanta coisa em nós parece dividida. Queremos durar e sumir ao mesmo tempo. Construímos casa, família, obras, memória e ao mesmo tempo sabotamos, cansamos, largamos para trás, destruímos. Há um impulso de permanência e outro de dissolução trabalhando juntos dentro da mesma carne. Um empurra para frente, o outro corrói por dentro. O sujeito acorda, planeja, ama, corre atrás de alguma coisa, mas carrega no fundo um chamado mudo para o desligamento. Não um chamado claro, não uma frase ou uma ordem audível, um arrasto subterrâneo, uma nostalgia do nada. Jesus na cruz, o cadáver reencenando o seu próprio suicídio em miniatura. Nós carregamos a carta dessa morte no nosso DNA. A vontade de morrer, a atração pelo nada, o impulso de voltar ao sono mineral, a exaustão que aparece sem motivo claro, uma sensação de que alguma parte funda da existência quer desligar a máquina. O sacrifício, então, deixa de ser a salvação e vira uma repetição simbólica do ato original. A matéria lembrando por um instante o motivo pelo qual foi espalhada. A paixão não seria resgate, seria memória ritual da primeira ruptura. O corpo suspenso, sangrando, exposto entre a terra e o céu, encenaria em escala humana a lógica inteira do cosmos, a de um ser que só encontrou saída na autodestruição. O nascimento multiplica fragmentos, a evolução acelera a podridão. Cada adaptação preserva por mais tempo aquilo que já devia ter acabado. Cada cérebro novo amplia a capacidade de sofrer, interpretar e temer. Sem redenção, sem reunião, sem origem restante para o qual voltar, porque o ponto de partida não estaria esperando ninguém. O centro já teria sido destruído num instante inicial. Não existe casa intacta, não existe lar intacto. Não existe fonte preservada, só destroços produzindo outros destroços, formas temporárias empilhadas sobre uma ausência irreparável. A própria complexidade da vida, então, ganha outra leitura. Não seria elevação, seria apenas prolongamento. Nada de florescimento, apenas o refinamento da agonia. Sistemas mais sofisticados para sentir falta de um inteiro que não existe mais. Cada geração aumenta o arquivo da perda. Mais línguas, mais cidades, mais ritos, mais cemitérios e registros do que foi amado e sumiu. A história humana inteira poderia ser lida como uma tentativa de administrar essa fragmentação. Religião, filosofia, política, artes, ciência, tudo organizando respostas para uma ruptura anterior a qualquer memória. Cada tradição promete alguma forma de retorno, alguma forma de sentido, alguma forma de reconciliação. Mas e se toda promessa já nascer tarde demais? E se não houver nada inteiro do outro lado, esperando os pedaços? E se o apelo ao alto for só a atividade elétrica de uma matéria que ainda não aceitou o próprio destino de decomposição? Deus escolheu a omissão e pagou o preço, tornando-se nós. Não por amor, não por generosidade ou por desejo de companhia, tornando-se nós porque desaparecer por completo exigia passar por todas as etapas da fragmentação, inclusive consciência limitada, carne vulnerável, memória falha, o medo, o apego,
a doença, o envelhecimento. Cada vida individual seria uma fase microscópica dessa sentença. Cada biografia, uma forma localizada do mesmo colapso. Nossos medos mais íntimos, perder quem amamos, adoecer, apodrecer, ser esquecido. Não seriam acidentes paralelos ao plano, seriam o plano, funcionando em escala íntima. Olhe para as estrelas essa noite. Você ainda vê maravilhas? Eu vejo pedaços de massa encefálica do Deus que finalmente conseguiu o que queria: deixar de existir. Vejo brilhos residuais de uma explosão funerária ainda em curso. Vejo constelações como padrões que a mente inventa para suportar o espetáculo de uma desintegração sem fim. O céu deixaria de ser promessa e viraria necrópsia. A astronomia, então, se aproxima da anatomia. Nebulosas são apenas nuvens de matéria aberta. Supernovas, colapsos de órgãos gigantes. A expansão do universo deixa de parecer o nascimento e passa a ser a dispersão terminal. Tudo se afastando de tudo porque o gesto inicial ainda não terminou de cumprir o seu efeito. E nós, presos numa crosta minúscula orbitando uma estrela comum, chamamos isso de lar. Inventamos calendários, casamentos, carreiras, aniversários, metas de curto prazo, organizações delicadas montadas sobre uma base em decomposição. Fazemos juramentos sob um céu que, nessa leitura, seria arquivo da explosão de um Deus exausto. Nossa mente é como erguer maternidades e crematórios no mesmo lugar e chamamos isso de civilização. Montamos sistemas morais, códigos penais, universidades, templos, hospitais, todos tentando impor forma a uma matéria que, lá no fundo, já nasceu morta. Nada disso perde a intensidade, pelo contrário, tudo fica mais brutal porque cada gesto de cuidado acontece dentro dessa estrutura condenada. Nós não estamos aqui para adorar, estamos aqui para terminar de apodrecer. A sua depressão é a última memória honesta do motivo de tudo ter precisado explodir. A angústia sem objeto, o cansaço que aparece antes do dia começar, a vontade de sumir, de não ser visto, tudo isso apenas o resto de informação vindo do fundo do colapso, um eco biológico do desejo original de não continuar. Aquilo que a linguagem clínica tenta classificar, talvez fosse, nesse mito sombrio, talvez fosse um lampejo bruto de lembrança cósmica. Não a sabedoria ou nobreza, nada de verdade pura, mas um traço do impulso inaugural ainda circulando na carne. O universo não está despertando, está finalmente apodrecendo, e cada segundo que passa não nos aproxima de uma revelação, só nos empurra mais um passo na lenta digestão dos restos de um Deus que se destruiu para nunca mais precisar ser inteiro. O fim, então, não é um evento súbito, aguardando no horizonte. É o processo inteiro. Já começou. Está em curso. Respira através de nós, envelhece através de nós e se enterra através de nós. E talvez o nome mais exato para a existência não seja criação, tampouco queda ou prova. Talvez seja só isso. Apenas decomposição consciente. A matéria é bastante complexa para perceber, por alguns instantes, que nasceu da tentativa desesperada de um absoluto cansado de existir.